dia, pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco da palavra do Senhor. E vocês lembram que semana passada eu falei para vocês que nós íamos fazer uma viagem nessa revista nova? Então, lembram onde nós paramos semana passada? Monte Horebe ou Sinai. Vocês lembram, né? Ouvimos um pouco da história de Moisés, Deus falando com Moisés ali naquele monte, não foi? Então, hoje nós vamos conhecer outro monte. Hoje nós vamos conhecer o Monte Carmelo. Nós vamos ver o que aconteceu no Monte Carmelo. O que Deus falou, com quem Ele falou nesse monte. Nós vamos descobrir hoje com a nossa história de hoje. Vamos lá? O título da lição de hoje é exatamente Monte Carmelo. Vejam só, em Israel houve um rei chamado Acabe. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, né? Talvez em alguma outra lição ou em alguma outra sala anterior a essa. Ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. E eles eram terríveis, eles eram muito maus, porque eles não serviam ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. Eles serviam ao Deus Baal, que é um Deus falso. Foi aí que entrou em cena um profeta do Senhor chamado Elias. E o que aconteceu? Ele foi falar com o rei Acabe. Ele chegou lá e disse: Rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao rei que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva. Mas é claro que o rei Acabe, ele nem deu bola para o que o Senhor tinha falado, né? Porque ele não acreditava no nosso Deus. Então ele nem se importou com a palavra do profeta Elias. Então, esse profeta retirou-se e, seguindo a vontade de Deus, foi se esconder perto do riacho, que ficava pertinho do Rio Jordão. Ele bebia água naquele riacho e Deus enviava corvos com comida para ele. Era assim que ele se alimentava. Então ele ficou ali, um bom tempo, até quando veio a seca e o riacho, secou. Não houve chuva, o riacho secou. Então, algum tempo depois, já no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Vejam, 3 anos se passaram desde que Elias avisou ao rei que não ia chover. Então Elias saiu e foi se apresentar ao rei Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria. E por isso Acabe mandou chamar Obadias, que era o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador de Deus, do Deus de Israel. E quando Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, quando ela estava matando os profetas do Senhor, porque sim, ela mandou matar os profetas do Senhor. Então, o que Obadias fez para ajudar? Obadias, fiel a Deus, ele escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50, em cavernas, e ele providenciou comida e água para esses profetas. Um dia, Obadias estava procurando capim para alimentar os animais, quando ele se encontrou com o profeta Elias. Ele ficou muito contente. Mas quando Elias pediu a ele que anunciasse ao rei que Elias estava querendo falar com ele, Obadias ficou com muito medo. Por quê? Porque ele sabia que o rei não gostava de Elias. Então, e ele também sabia, ele escondeu os profetas de Deus para que Jezabel não matasse. Então ele ficou com medo, né?
de ir lá e falar com o rei, olha, Elias quer falar com você. Então, mas ele, mesmo assim, com medo, ele foi fiel a Deus e foi lá e falou com Acabe. Mesmo assim, ele disse, Acabe, Elias quer falar com você. Então, o profeta, Acabe ouviu e disse, mandou chamar Elias, né? Quando Elias chegou, o profeta disse assim, o profeta não, desculpa, o rei Acabe disse assim, então você tá aí, né? Você que é o maior criador de problemas de Israel, porque Acabe achava que o profeta Elias estava criando problemas em Israel, porque ele estava falando do Deus verdadeiro. E aí Elias respondeu, eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então vejam, Elias disse, quem causa problema aqui é você, Acabe, e o seu pai, porque vocês abandonaram o Deus verdadeiro. E agora estão adorando Baal e esses postes ídolos. Pois mande todos esses profetas, 450 de Baal e 400 dos postes ídolos, mande todos encontrar-se comigo lá no Monte Carmelo. Então Acabe fez o quê? Chamou todos os israelitas para subirem no monte e chamou os profetas que Elias desafiou para ir lá no monte, né? Então eles foram. Então Elias chegou para o povo e disse assim, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Vejam, se o Senhor é Deus, então adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, então adorem a Baal. Porque o povo estava meio em cima do muro. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse assim, de todos os profetas de Deus, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros. Um deles será posto em sacrifício a Baal e o outro será posto em sacrifício ao Senhor. Coloquem a oferta sobre o altar e não ponham fogo. Vamos fazer esse sacrifício dessa forma. Eu farei a mesma coisa com outro touro. Então, veja, ele disse assim, olha, põe um touro no altar, não coloquem fogo, eu também não vou colocar no meu touro, vou colocar no altar, esse daqui vai ser o sacrifício para o meu Deus, esse daí vai ser para o seu Deus. Então, vamos fazer o seguinte, tudo bem? Aí o povo, tudo bem, vamos fazer assim. Então, Elias disse assim para os profetas de Baal, já que vocês são tantos, peguem o touro e preparem primeiro. Vocês são muitos, 450, né? Então, vocês são os primeiros. Vão e orem para o Deus de vocês, Baal, para que ele consuma o holocausto, né? Então, eles ficaram lá orando de manhã até meio-dia. E, nada aconteceu. Aí, quando deu meio-dia, eles lá gritando, Baal, responde às nossas orações. E ficavam dançando em volta do altar, mas nenhuma voz respondeu. Nada aconteceu, o touro estava lá, intacto. Quando passou do meio-dia, Elias começou a brincar com eles, né? Começou a tirar onda com eles. Elias foi lá, e disse assim, orem mais alto, porque talvez esse Deus de vocês não está ouvindo. Vocês estão falando muito baixo. Ou então, pode ser que ele esteja muito ocupado, né? Ele esteja ocupado e não esteja conseguindo ouvir. Talvez se Elias estivesse nos dias de hoje, ele dissesse assim, eu acho que esse Deus de vocês está ocupado no Instagram, ou no TikTok, ou jogando jogos online, né? Que vocês fazem. Então, aí Elias começou a zombar deles ali.
porque nada aconteceu. E eles continuaram orando e chegou uma hora que eles se machucavam, se cortavam, faziam de tudo para invocar Baal e nada. Então, o que aconteceu? Elias disse assim, então eu vou fazer o seguinte, agora cheguem perto de mim, venham todo o povo de Israel, que está aqui nesse Monte Carmelo. Venham todos que estão aqui nesse Monte Carmelo. E escutem o que eu vou dizer. Eles chegaram perto de Elias e Elias começou a consertar o altar do Senhor, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham o nome dos filhos de Israel. E com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para adoração ao Senhor. Depois ele cavou em volta do altar uma valeta, em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Vejam só, aqui está o altar, ao redor do altar tinha uma valeta de água, com mais ou menos 12 litros de água, certo? Em seguida, ele colocou lenha no altar e colocou o touro em pedaços e pôs em cima a lenha. Então ele disse, encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal morto e sobre a lenha. Vocês já viram, época de festas juninas, às vezes tem fogueira, não sei se vocês já viram, mas não consegue acender uma fogueira com a lenha molhada. É muito difícil. Eu nunca vi ninguém conseguir. Mas Elias foi e disse, joguem água na lenha e no animal. E eles fizeram o que Elias mandou. E Elias disse, faça de novo. E eles fizeram. Elias mandou 3 vezes. Então veja, tinha o altar, a valeta. E Elias mandou por 3 vezes jogarem uma jarra com água para molhar tudo. Molhar o animal, molhar a lenha. Estava tudo encharcado de água. E eles fizeram tudo que Elias mandou. Então, quando chegou a hora do sacrifício à tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou. Vamos ver o que Elias orou. Aqui em Reis 18, do 36 ao 37. Aqui na Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, do 36 ao 37, diz assim, ó. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Depois dessa oração de Elias, o Senhor mandou fogo e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta imediatamente. Quando viram isto, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias ordenou que os profetas de Baal fossem eliminados. Mas ainda ficou faltando uma coisa. Vejam que milagre grandioso que Deus realizou. Ele atendeu a oração do seu servo diante de todo aquele cenário que a gente viu ali de dificuldade humana, né? Mas Deus atendeu a oração. Mas ainda faltou uma coisa. O que ficou faltando? A chuva. Lembra que já está 3 anos sem chover? E lá foi Elias orar novamente. Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante, vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. 7 vezes ele foi, olhou na direção do mar
Não viu nada. Quando foi na 7ª vez, ele voltou e disse: olha, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras e o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair em Samaria. Era o fim da fome, conforme tinha predito o profeta Elias. Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas, ele cumpre o que diz. Ele ouve as nossas orações e ele cumpre as suas promessas. Esse milagre grandioso aconteceu no Monte Carmelo. Nós vamos prosseguir nossa viagem e vamos descobrir histórias fantásticas ao longo dessa revista. Mas prestem atenção. Com sua fé, oração e obediência, Elias provou que o Deus vivo, ele é o único Deus. Não há outro em quem se possa crer. Os profetas de Baal eram 450 e eles não conseguiram fazer com que o seu Deus desse ouvidos a eles. Simplesmente por quê? Porque ele não existia. Ele era um Deus falso. Mas o nosso Deus, o Deus de Elias, ele existe. E ele provou o seu amor para conosco de diversas formas, né? Ele provou o seu amor para conosco através de Cristo. Ele nos prova o seu amor para conosco todos os dias, cuidando da nossa vida. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, até quando nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós, está agindo em nosso favor. Porque ele é fiel a ele, a quem ele é. Ele é assim, entendeu? Vejam, ali no Monte Carmelo, Elias mostrou também que o Senhor ouve a nossa oração. Ele está aqui e ele está em todo lugar. Ele responde cada oração no tempo certo e de forma perfeita. Então, quando vocês forem orar, lembrem-se de que a sua oração, ela faz diferença. Deus ouve e Deus age de acordo com a sua vontade, que é perfeita. Então, não esqueçam, orem sempre, busquem a Deus e tenham essa certeza no seu coração. Deus é fiel. Ele ouve a sua oração. Não importa quantas vezes você ora por uma coisa ou como você está orando. O que importa é que o seu coração esteja sincero, o seu coração esteja voltado para pedir ao Senhor com sinceridade. Vejam que o povo, ele se ajoelhou ali e se humilhou e reconheceu que Deus é o Deus verdadeiro. Então, nos humilhando na presença do Senhor, orando e buscando a sua face. De acordo com a sua vontade, ele vai responder a nossa oração. Às vezes a nossa vontade não é a vontade do Senhor. Mas tenham certeza que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa, muitas vezes, nós nos enganamos, na maioria das vezes. Mas a vontade do Senhor é perfeita. Então, nós não esqueçam, Deus ouve a nossa oração. Deus, ele é fiel. E ele é o único Deus. Não há outro Deus. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Essa era a lição que nós tínhamos para hoje. E eu gostaria de lembrar vocês do versículo para decorar. Vocês já decoraram? Lembram do versículo da semana passada? Salmo 125, 1. Eu vou falar e vocês repetem aí para poder esse versículo estar memorizado. Porque quando voltar as nossas aulas presenciais na nossa EBD, tenho certeza que a tia Kátia vai querer ouvir de vocês decorado assim, na ponta da língua. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Tá bom? Boa semana, que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Um abraço para cada um.